paz do Senhor. As minhas palavras essa noite serão diretas e objetivas. E eu gostaria de começar fazendo uma simples pergunta. Qual tem sido o objetivo da sua existência, o propósito da sua vida? Todos nós, irmãos, estamos em busca das mesmas coisas. Evangélicos, católicos, protestantes, batistas, calvinistas, presbiterianos, espíritas, todos buscamos, lutamos pela satisfação de nossas almas. Todos em busca de alcançar a tão desejada, felicidade. O problema de tudo isso, e o mais preocupante, é a ótica com a qual nós entendemos o que pode ser a felicidade. Eu tenho percebido que apesar de todos buscarmos a mesma coisa, temos outra coisa em comum. Todos caminhamos para o mesmo fim. Todos nós, irmãos, igualmente morreremos. A tão terrível morte nos igualará. E por isso ser uma realidade, isso se torna uma grande pedra de tropeço diante de nossa busca pela felicidade. Pois talvez o que dizemos ser a completa felicidade para nós e onde dedicamos toda a nossa vida, todo o nosso tempo, poderá não ser o total suprimento da satisfação por toda a nossa existência. E a pergunta que você deveria fazer seria: o que eu chamo de felicidade, o que eu busco em todo o tempo, é a solução para toda e por toda a minha existência? Pois levando em conta que a verdadeira felicidade, no mínimo, deveria ser algo presente, plena, constante, duradoura, absoluta, e não algo passageiro e transitório. Bom, eu tenho tentado enxergar de outra forma, que a busca pela felicidade não seria o alvo em si, mas o caminho ao longo do tempo até esse alvo. Felicidade não é um lugar onde se chega, irmão, mas sim a forma como eu vou. Felicidade não é um lugar onde eu posso chegar, mas sim a maneira como eu vou até este lugar. Pois temos que levar em consideração que se dedicarmos às nossas vidas passageiras, focando um fim sem percebermos o meio com o qual usamos para chegar lá, corremos o risco de perdermos coisas importantes nesse caminho e ainda chegarmos ao alvo, ao lugar desejado, e só depois perceber que não valeu a pena dar tudo por nada. Pois a verdade está dita: o fim jamais justifica os meios, o fim não justifica os meios. É como um pai de família, irmão, que dedica-se por completo ao trabalho para proporcionar um futuro confortável para sua família, e quando ele consegue conquistar alguma coisa, ele percebe que já perdeu sua família, esposa, filhos, e o tempo se foi. Dedicou-se para um fim e não se deu conta que a sua luta consumiu toda a verdadeira essência do seu propósito. É como se preocupar tanto com a lenha em aquecer o fogão, e não se dar a devida atenção ao caldeirão de leite que ferve no fogão. É como a mãe que deixa os filhotes para buscar alimento para supri-los e não percebe que logo eles se tornam alimento de outros predadores. A realidade é que a busca pela satisfação nos leva a definhar e não percebemos. Tenho pensado sobre a morte e essa palavra traz desconforto para muitos de nós, mas isso tem me ensinado a preocupar-me com o quanto poderá custar caro para os que preferem pensar sobre sonhos, prazeres, entretenimentos, projetos. Esquecemos que a morte ela interfere definitivamente em qualquer projeto, seja ele o mais elaborado e bem estruturado. A morte não respeita a classe social, irmão, raça, nação, reis, doutores, homens, mulheres, jovens, crianças. E a sua intervenção, a intervenção da morte, você precisa entender isso, a intervenção da morte coloca todos na mesma condição. Todos, ricos ou pobres, têm o mesmo destino até o dia o qual será o maior evento de todos os tempos. O dia da libertação dos filhos e da condenação dos ímpios. O dia em que os filhos serão libertos
e viverão eternamente com o Pai, e a condenação eterna dos filhos que não decidiram, da criação que não decidiu obedecer, dos ímpios condenados por estarem o tempo todo cometendo a transgressão, a iniquidade. Tudo se resumirá em um único acontecimento, o dia do Senhor. O tão glorioso dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do acerto de contas com todos os homens os quais vieram existir sobre a face da terra e amar a sua satisfação mais do que a vontade de Deus. Ninguém escapará deste grande e temível evento, e a bondade de Deus revelará a maldade de nossos corações. Como será terrível sermos descobertos em cada pensamento perverso. Já pensou nisso? As intenções do coração serão lançadas como vômito diante dos nossos olhos, e de joelhos sentiremos o odor de nossas ações e tudo o que alimentamos os nossos dias com o pecado, bebendo iniquidade como água. E diante do trono incorruptível toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Pois a pureza do soberano destruirá toda a palha que construímos em nossas vidas, nos preocupando com coisas fúteis, inúteis, que engoliram o nosso tempo de vida, com questões insignificantes. Somos seres pensantes, mas relevantes, ignorantes sobre coisas importantes que nos levam a negligenciar a vontade incontestável de Deus para nós seres dependentes, sem vontade própria e cheios de limitações. Querido, não percebemos que nosso coração está no compasso do querer deste Deus, o qual titulamos de nosso Deus, mas muitas vezes não submetemos a nenhuma vontade dele. Será possível desobedecer a Deus buscando os meus interesses, os nossos interesses e a justiça que me convém? Deus é bom, mas e eu? Nós podemos dizer, Deus é bom, mas e nós? Se sou mal, a bondade de Deus não me venceria e destruiria o mal? A sua bondade e justiça não exigiriam uma punição razoável ao transgressor? Um Deus santo separado teria comunhão com densas trevas? A luz não expulsaria as trevas diante da sua face? A maldade não está no interior, querido. Está na essência completa do cerne do homem. Assim como a água ela molha, o homem é mau. Nós temos que entender que não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. A obediência é a felicidade. Isso eu tenho certeza, a obediência é a felicidade. Pois ela te faz andar no caminho que traz a existência, a eternidade. Uma alegria plena que jamais se acaba. E a eternidade é para todos, a salvação que é só para obedientes. A alegria do mundo gera tristeza na morte, mas a alegria, presta atenção nisso, a alegria do mundo gera tristeza na morte, mas a tristeza do mundo gera vida na morte. Quem poderá vencer a morte e descobrir a verdadeira felicidade? Somente os que estão em Jesus. O Redentor libertador de escravos que venceu a morte para dar vida a homens egoístas como nós, fedorentos e cheios de pecados e que buscam os seus interesses, mas entenderam que a verdadeira satisfação é a vontade de Deus, que muda nossa ótica superficial de felicidade, nos mostrando que a felicidade não se encontra e sim se constrói, e tudo isso para ser duradouro. Devemos amar a tristeza no espírito, pois a tristeza do mundo é morte, mas a tristeza em Deus produz arrependimento, e o arrependimento nos leva à salvação. Então busque a felicidade. Aliás, não busque a felicidade. Busque Jesus, que é não somente a satisfação, mas o significado de toda a nossa história e de todos os homens, tanto dos propósitos nos céus e na terra, do transitório quanto no eterno. Jesus é o caminho que mudará o choro na feliz canção de salvação que clama por toda a terra. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor. Espero que Deus tenha falado no seu coração.